Boa noite, Boa professor. noite, Marcos. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. É um prazer estar falando com você e com todos aí do nosso canal. Professor, gostaria de agradecer muito essa oportunidade que você está nos dando para que a gente possa compartilhar com os nossos seguidores um pouco desse bate-bola, né? Eu trabalho mais com essa parte de certificação e gestão agrícola e você é um dos papas no momento que tem compartilhado essa questão de mecanização, né? E eu gostaria de saber de você, fala um pouquinho aí, quem é o professor Paulo Arbex? Bom, Márcio, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar falando com você, com sua audiência aqui. O professor Paulo Arbex é o professor de mecanização aqui da Unesp de Botucatu, interior de São Paulo. Trabalho nessa área de mecanização faz muito tempo, né? Faz 22 anos que a gente trabalha nessa área e hoje eu sou professor aqui da Unesp e eu ministro aulas de graduação e de pós-graduação para o pessoal da agronomia, zootecnia e engenharia florestal. Esse é o Paulo Arbex. Além disso, eu tenho o grupo GPD, né? Também que é famoso aí no Brasil inteiro, eu sou o fundador e coordenador do GPD. Eu fico muito feliz porque a gente tem rodado bastante as propriedades rurais nesse Brasil como um todo, buscando a certificação. Hoje a gente atua não só na certificação de café, mas na certificação de frutas, verduras, cereais, né? Pelo Brasil todo. E a gente nota que um dos pontos hoje é fundamental a mecanização. A gente não pode deixar de lado. Mas eu tenho pequenas propriedades cafeeiras que são de região de montanha e que há a possibilidade da gente fazer vários trabalhos e que a gente pode desenvolver também essa questão de semi-mecanização. Qual que é o ponto de vista do senhor nesse sentido? Eu acho que eu tenho certeza que o caminho é esse, né, Márcio? A parte de certificação é uma coisa que veio para ficar, interessantíssimo, né? Essa área que você trabalha, parabéns por isso. Muito obrigado. E a área de mecanização é até bom, né? Nas lives a gente desmistifica um pouco, principalmente para quem não conhece, né? Pode ter gente aqui que não conhece o agro na sua essência, às vezes umas notícias meio deturpadas que falam que a mecanização veio para tirar emprego do homem do campo, a mecanização é o grande vilão, isso na verdade, isso não é verdade, né? Essa aí é mais uma mentira que o pessoal tenta colocar. Por quê? Porque é que nem eu falo, né? Se soltar esse país aqui, se o país crescer em tecnologia, em mecanização, em certificação, em tudo que envolveu o agro, não tem quem segure esse país aqui, né? Então, de vez em quando tem que... Esse ponto que você tocou aí eu acho muito importante, porque se a gente pensar dentro de um quadrado, né? Então, assim, eu vejo que a mecanização é mais uma oportunidade de agregação de valor para aquele funcionário, né? Que anteriormente... Exato. Hoje, por exemplo, eu tenho um autopropelito que é totalmente informatizado, né? Aquele cara que tem a mente fechada e que tem medo à inovação, né? Realmente se sente ameaçado, mas principalmente o pessoal da geração X e Z, né? Ele já tem uma possibilidade, ele já encara isso mais como uma oportunidade. Eu estou certo, professor? Com certeza, Márcio. Com certeza. Você bateu na tecla, né? Você bateu na tecla certa. Por quê? Vamos lá. Primeiro, né? Como eu estava falando, desmistificando esse advento da mecanização, sabe por que está entrando forte a mecanização? Porque está diminuindo a quantidade de mão de obra. Essa é a grande verdade. A mecanização entra cada vez mais forte por causa da escassez de mão de obra. Antigamente aonde eu tenho excesso de mão de obra e mão de obra barata e de qualidade, pode ver que a mecanização não entra, tá certo? Mas
com o advento dessa molecada que eles falou, essa geração nova aí, Querendo né? a cidade. Querendo ir para a cidade, e essa geração nova não querendo acordar 4 horas da manhã para tirar leite. Por que eu tenho uma ordenhadeira mecânica, né? Então, a mecanização ela está fazendo um serviço essencial para o país, que é o desenvolvimento. É o desenvolvimento. Aquela turma, por exemplo, entenda bem o que eu estou falando, né? Às vezes os ouvintes, né? O pessoal que está vendo a gente aqui pode levar uma meio deturpada e pode fazer pergunta à vontade aí, né? Só que a mecanização, ela traz progresso, ela traz tecnologia. Então, a pessoa tem que estudar. Imagina assim, você sai da zona de conforto, vamos dizer assim, uma cidade que seja agrícola. Antigamente, uma cidade agrícola, qual que era a perspectiva daquele jovem, Márcio? Era o cara, vou lá, vou colher café com a mão, e vou ter aquele salarinho, tal. Hoje não, a perspectiva, o que é o ideal? O cara vai lá e quer ser o operador dessa máquina que você falou aí, cheio de botão, cheio de tecnologia. E eu acho assim que eu tô ficando velho, porque eu me lembro muito bem quando chegaram aqui, eu sou do sul de Minas, uma das regiões maiores produtoras de café do mundo, que é Três Pontas, né? Quando chegou aqui as primeiras máquinas. Não, porque isso aqui estraga o pé de café e tal, né? Rapaz, isso aí durou o quê? 2 anos, mais ou menos, quando vê, fala assim, alguém quer trocar a máquina? Não, é essencial, tá certo? Desempregou? Houve um impacto, mas aquela absorção das novas tecnologias, aí depois vem um outro impacto, né? Que quando veio as mãozinhas adaptadas naquelas roçadeiras, que também não deixa de ser uma mecanização, né? Uma Isso. Então, aí não, porque isso aqui não vai dar. E a gente começou a perceber, às vezes eu entro para as estradas vicinais ou até mesmo nas rodovias aqui da região e nas regiões cafeeiras, Kombis com várias mãozinhas em cima, terceirizando. Ou seja, as famílias compraram as maquininhas, que comprou uma Kombi, que melhorou a qualidade de vida e viraram empresários, microempresários, empreendedores, MEIs, né? E nesse sentido, essa semana também eu fiz uma live com o pessoal aqui de Lavras com relação a drones de grande porte, né? E que é uma mecanização, uma inovação também nesse sentido. O que o senhor pensa nesse respeito com a questão dos drones? Então, Márcio, são tecnologias que vieram para ajudar, né? Como a gente estava falando, a mecanização ela não veio para atrapalhar, a mecanização ela veio para ajudar, tá? Por que ajudar? Se eu melhorar o rendimento, vamos dar um exemplo fácil da mecanização. Vamos comparar a mecanização com a mão de obra manual. Eu utilizei mecanização, melhorei meu rendimento. O que acontece? Eu consigo fazer mais de uma safra no ano, tá? Porque eu vou colher mais rápido, eu vou plantar mais rápido, eu vou fazer meus tratos culturais mais rápido. Então, eu consigo capitalizar o produtor. Segunda coisa, pagamento, máquina não tem 13º, máquina não tem sindicato das máquinas, tá certo? Não é sendo simplista, mas a máquina ela veio para ajudar. Veio para ajudar. Se tem produtores aí, se tem pessoas que empregam, pode me dizer, e com certeza tem, pode me dizer, assim, se está fácil arrumar uma mão de obra qualificada hoje. Não está fácil. Vamos falar de pandemia, né? Desculpa cortar o raciocínio. Hoje nós vemos muita gente recebendo o seguro emergencial, nada mais do que justo, né? Mas isso aí para o agronegócio está impactando diretamente, né? Principalmente que nós estamos em período de colheita e a escassez. E aí vem isso que você tem falando, assim, se eu não tiver já esse lado da mecanização também ao meu lado, uma eventualidade igual essa, o impacto pode ser maior, né? Exatamente. Falando bem a verdade para você, Márcio, quando a gente tiver um governo sério, um governo que tem uma política agrícola, assim, uma das melhores
pessoas, não é querer fazer política, nada, mas a dona Tereza Cristina, ela está sendo sensacional, né? Para a gente que é do agro, sabe o trabalho que essa mulher está fazendo. Uma professora universitária, né? Agrônoma, que sabe o que fala, tá certo? Então, ela está sendo sensacional. Agora, o que acontece? Se o país não reconhece ainda o agro, então, acho que isso que nós estamos fazendo aqui, né? É até um bem que nós estamos... É divulgar. Nós estamos fazendo um bem, para o país, que é divulgar o que realmente acontece no agronegócio, tá? Historicamente, né, professor? Historicamente, sempre o agro, em momentos cruciais, salvou o país, né? Então, assim, e mais uma vez, a gente passando por essa situação desagradável, que é realmente séria, estamos garantindo alimentação para quem está no confinamento, garantindo alimentação para o mundo em si, porque não fica só aqui no Brasil, vai para a China, vai para os Estados Unidos, e energia, e aquilo não para nunca, né? E por falar em garantir alimentação, a plantabilidade, né, que você é especialista nisso, eu queria que você passasse para nós aí também essa questão, porque nós estamos passando uma população mundial gigantesca, a área plantada só resta, do meu ponto de vista, grande parte está aqui no Brasil, né? Qual é essa sua visão e o que isso vai impactar também na mecanização, né? Beleza. Então, Márcio, eu só queria completar para não deixar vago aquela pergunta do drone que você fez, sim, né? Sim, muito obrigado. A pergunta do drone que você fez. Então, o drone é uma ferramenta excelente. Hoje a gente está usando o drone. Eu falo assim, ó, quem avalia mais, perde menos. Essa é a minha frase, né? Entrando dentro da plantabilidade que você falou, o que é plantabilidade? Eu avaliar o meu plantio. Como é que eu estou plantando? Eu falo que produtor de grãos, pelo menos duas vezes no ano, ele vai lá e ele tem que entrar plantando, que é a primeira e segunda safra, tá? Pelo menos duas vezes. Tem gente que já faz 3 safras. E assim, olha a importância do plantio, né? Olha a importância do plantio. E daí você fala para mim, se errar, não tem como corrigir. Perdeu tudo. Então é o início de tudo, é o arranque, né? E daí vem as tecnologias. E olha que legal a gente falar de tecnologias, Márcio. Do jeito que vem o drone monitorando como é que está a minha planta, hoje eu consigo, com imagem NDVI, não querendo ser específico, mas eu consigo ver a massa, quanto que eu tenho, qual que é a minha produtividade em cada área, eu consigo tirar foto do talhão, muito mais do que eu ficar rodando. Adoção de precisão, plantio de precisão, tudo, né? Ao mesmo tempo, eu falo que com uma trena e 2 mãos, você avalia uma plantabilidade, tá? O que é uma plantabilidade? É eu plantar um pouquinho, paro a máquina, vou lá e vou ciscar no chão lá, ver se a semente está caindo tudo certinho no suco, se ela está na profundidade correta, se ela está na população adequada. Isso que é plantabilidade. Preciso de tecnologia? Uma trena e 2 mãos, tá? E assim, falando ainda da plantabilidade, do plantio, hoje eu posso dar até dados, né? Para você, Márcio, de 70% a 80% do sucesso da lavoura está no plantio. E é fundamental, porque se eu planto errado, vai tudo errado para frente, né? Então, assim, a certificação, professor, nada mais é do que boas práticas agrícolas. Muitas pessoas ficam pensando em excelentes práticas, né? E que não é por aí, porque a gente percebe que muitos pequenos e médios em agricultura familiar morrem de medo de usar caneta, né? E hoje, porque o grande ele já está tecnificado, ele já tem todo esse acesso à tecnologia, né? Então, às vezes a gente está chegando, levando para vários pontos com a certificação, a gente faz essa nivelação, né, de cultural dentro da organização. Por quê? A gente encontra, infelizmente, eu tenho plantadeiras com enorme tecnologia, eu tenho tratores cabinados que
tem de tudo lá também, GPS, toda a parafernália. Às vezes não precisa nem do operador, né? Nós temos irrigação, né? A irrigação, muitas das vezes eu chego na propriedade e falo assim, mas como que você sabe o momento que você precisa ligar essa irrigação? E muitas vezes o cara fala assim, não, isso aqui parou de chover, a gente mete água. Ou na botina, tá certo? Então, aí são esses desníveis, eu chego assim, mas e aquela máquina ali passou por algum treinamento? O quê? Não tem, aqui é 24 horas, meu querido. O operador não tem tempo de parar 20 horas para fazer treinamento. E às vezes uma embreagem que o cara fode lá é 30, 50, 100 mil o reparo que precisa fazer. Então, o que eu acho essencial é que a gente botar isso, eu falei, peraí, todo mundo passou por treinamento? Se você quer certificar, tem que estar treinado. Então, obriga todo mundo a fazer essa, vamos dizer assim, um básico, né? Que é treinar o tratorista, treinar quem vai aplicar defensivo, respeitar o meio ambiente, né? O cara saber o básico do custo, né? Fazer o seu plano de medicamento, porque geralmente onde que eu chego, o cara fecha o custo depois que colhe. Eu falei, o quê? Mas se der prejuízo, como é que faz? Então, normalmente a gente incentiva assim, faz um orçamento, que é o custo antecipado, né? Ver a viabilidade, ver como que está o mercado, para que você possa diversificar ou não, ou se manter no mercado, né? Então, a certificação dá essas questões básicas de segurança alimentar, qualificação e treinamento, gestão das pessoas, registrar as pessoas, colher sugestões também dos colaboradores, porque às vezes o cara está lá, o elemento já tem a programação do mês, todo mundo sabe, só da gerência, porque para baixo ninguém sabe nada. Aí segunda-feira ele chega e fala assim, nós vamos plantar tudo. Eu falei, mas plantar o quê? Ué, nós vamos plantar a área 2. Eu falei, mas só se for lá na mão, porque a máquina está quebrada. Ou seja, se ele tivesse reunido na semana anterior e falasse, meu planejamento é semana que vem fazer aquele plantio, como é que tá as questões? Não vai dar não, porque a máquina está quebrada. Não. Ou seja, então, ele já poderia atuar antecipadamente, fazer a manutenção e não atrasar todo o seu planejamento, por falta de uma conversa, né, anterior. Então, a certificação eu vejo que ela resolve naquele primeiro momento? Não, mas anualmente ela tendo que repetir, vai fazendo parte da rotina. Fazendo parte da rotina, ocorre a mudança cultural e aí eles começam a perceber. Eu noto que depois do terceiro ano, o proprietário chega e fala, Márcio, eu entrei nisso primeiro pelo prêmio e agora o meu maior ganho é a gestão. Né? Então, olha que legal. Eu acho que esse eu chamo de interiorização cultural. Na hora que o produtor fala assim, não, isso aqui valeu a pena, mudou a minha maneira de pensar. Então, eu acho que na hora que a gente impacta isso na cabeça do produtor, a gente está impactando, né? E na hora que você treina as pessoas, você impacta na comunidade. Porque quando eu comecei anteriormente, nós tínhamos dificuldade até com o Senar, para fazer treinamentos, etc e tal. Hoje, às vezes, eu já toco na propriedade da frente que eu vou lá preparar para certificar. Falo, meu senhor aqui de novo, eu saí de lá porque eu não aguentava treinamento, eu vou ter que arrumar outro emprego, porque não tem jeito. Então, a gente já está deparando que a própria comunidade, a própria região já está mudando, o tratorista ele já chega com certificado na hora que vai solicitar, mandar um currículo, né? Eu achei super interessante, né? Porque isso acaba impactando. E quando a gente fala... mudando. E quando a gente mudando, fala... né? E quando a gente fala em mecanização, implantabilidade, essas questões todas, está intimamente ligado com essa cultura, não é isso, professor? Isso. Você tocou num ponto aí bem legal, Márcio, que é o seguinte, ó. Quem me acompanha aí sabe que eu falo isso sempre, né? Que você falou para fazer pergunta aqui, né? Para fazer pergunta aqui. Uma das coisas que a turma me pergunta, fala assim, ô professor, dentro da plantabilidade, fala o item principal. Eu falo para você, treinamento. É exatamente o que você falou, boas práticas agrícolas, treinamento do pessoal.
o que acontece? Se o operador souber, se tiver um treinamento, falar assim, viu, se eu plantar mais rápido, eu não vou plantar melhor, eu vou diminuir minha qualidade. Se o operador souber que se ele tiver mais capricho na operação, vai aumentar a produtividade, daí vai aumentar o ganho, daí pode aumentar a participação, não sei como é que cada propriedade funciona, né? A hora eu, enquanto produtor, o que eu faço? Treino meu pessoal. Pessoal treinado e planejamento, eu já comecei bem, tá certo? Então é exatamente o que você falou. Essa é a principal. A primeira coisa que eu vou fazer, né, do PDCA, né? Planejar, desenvolver, controlar e agir corretivamente. Então, essa ferramenta, a gente tem que fazer isso acontecer dentro da propriedade, na cabecinha do pessoal lá, para que a gente possa buscar, né, esse aprimoramento, que é fundamental a gente estar atuando, né, e cabe a nós, como formadores de opinião, levar essa mensagem, né, professor? Isso é primordial. Isso aí é primordial se fazer, né, Márcio? Porque por causa do seguinte, ó, quem não tem telemetria, que é uma das tecnologias que a gente vai falar aqui, quem não tem telemetria, não tem como você ficar full time lá o tempo inteiro lá com o cara acompanhando as operações, entendeu? Então, eu tô cansado de ver de chegar numa propriedade, né? Então, o supervisor, o técnico vai lá e indica uma coisa, daí ele vira as costas, vai lá e é feito outra. Isso aí eu tô cansado de ver, tá certo? Então, quando eu tenho um corpo treinado, né? Quando eu tenho um pessoal treinado, fica muito mais fácil de se entender essas variáveis, né? Falamos de plantio, vamos falar de pulverização. Pulverização a gente consegue ver altos ganhos aí, né? Altos ganhos com treinamento e altas perdas de pessoas que não são treinadas. E às vezes até por desconhecimento, não é por culpa, né? Não é por culpa do operador. O operador fez aquilo ali a vida inteira. Eu em aula, Márcio, vou dar um exemplo prático, né? Para quem está aqui gosta de prática. Aí tá o professor Leandro aqui que não me deixa mentir, ó, né? O professor Leandro não me deixa mentir. Quer ver uma coisa? Ó, a gente pegar o técnico, né? O técnico e chegar lá na prática. Eu vou fazer uma subsolagem, por exemplo. O que tem na cabeça o operador? Qual que é a profundidade que eu vou fazer essa subsolagem? O cara vai lá e vai na maior profundidade que o trator consiga puxar. Começou, ele vai lá e enterra a haste. Vai lá e o trator conseguiu puxar, vai embora. Né? Vai com Deus. Então, quando ele tem o treinamento, ele sabe que eu tenho uma profundidade crítica. Se eu passei daquela profundidade, o que vai acontecer com o consumo de combustível do trator? Vai lá para cima. E eu estou jogando dinheiro fora, né? Então, esse é um dos exemplos que eu dou. Eu falo assim, e é culpa do operador? Claro que não. Ele não recebeu aquela informação. Isso aí é física, tá? Isso aqui é física. Profundidade crítica é física. Que a profundidade é de acordo com o tamanho da ponteira que a gente vai lá de cada haste. Então, isso é física. Ele não tem essa, né? A maioria não tem essa informação. E faz meio que da cabeça dele. Ó, o trator tá puxando, tá indo bem. Tá certo? Esse é o maior, o maior exemplo que as boas práticas, o treinamento, vale a pena. Se a gente pegar, então, em relação a plantio, em relação a pulverização e colheita, pelo amor de Deus. Eu vejo muito, eu vou muito nas propriedades, para exemplificar também de uma forma lúdica, né? Eu vejo muito aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Ou seja, que a gente fala uma palavra de um lado, põe um monte de gente, chega a outras coisas completamente diferentes do outro, né? Então, assim, às vezes a gente chega, vê o agrônomo, passa a determinação para o gerente da fazenda, o gerente da fazenda pega aquele papel, mal interpreta e fala assim, executa, né? E aí o cara chega lá, ele simplesmente faz a mistura da cauda e
e vai. Aí na hora que o agrônomo chega e fala, mas gente, mas esse negócio não fez o efeito esperado. Então o que eu vejo é o efeito telefone sem fio, né? Ou seja, ele estava com boa intenção, é um puto engenheiro agrônomo, rodou, fez o papel dele, fez tudo, mas eu acho assim que tem que tornar essa questão mais clara, né? Ele tem que fazer uma checagem também lá, se o cara sabe, ele sabe... Por que eu sei disso? Às vezes, na hora que eu estou lá fazendo auditoria interna dentro da propriedade, eu falei, como é que você consegue pulverizar com esse pulverizador? Não tem manômetro. Os bicos estão todos vazando. Não está em condições de uso. Ah, não, mas a gente dá um jeitinho, você sabe como é que é, né, doutor? Eu falei, não, eu preciso que os dados cheguem corretamente, que antes de você fazer a pulverização ou mudar, porque a altitude... às vezes eu estou numa propriedade lá que ele sai de 800 metros e vai a 1.100 na mesma propriedade, e que aquela regulagem não serve para fazer tudo, né? Ô Márcio, o pessoal tá falando que tá ruim o áudio aí, tá ruim mesmo. Tá, o áudio aqui. Não agora? sei se o... Aí Melhorou? Sim. Melhorou, né? Melhorou, Fala aí, Gabriel? turma, melhorou, né? Espero que sim, vou chegar mais perto aqui, né? Isso. Então, aí assim, bem. Às vezes eu tenho várias altitudes numa mesma propriedade que o cara ele precisa regular, né, novamente o equipamento para poder ter melhor desempenho, né? Eu vou tentar trocar aqui o fone, okay. Aí a gente vê como que... Alô? Acho que deve ter melhorado agora. Melhorou bem. Agora sim. Então, às vezes eu tenho várias altitudes numa mesma propriedade que a gente tem que fazer a regulagem novamente, né? Então, isso tudo acaba interferindo no resultado final da produção, né? E eu vejo que, às vezes, o operador também não passou pela essa qualificação, que é o básico. Por isso que eu falo assim, eu vou qualificar. Então, eu tenho que ver primeiramente, todo mundo tem treinamento? Se não tem o treinamento, eu tenho que eu mesmo fazer enquanto profissional, senão não vou ter resultado, né, professor? Fala um pouquinho disso pra gente. Isso é sensacional. O que a gente está vendo na prática é o seguinte, Márcio. Nós trabalhamos lá no GPD, né, no meu grupo de pesquisa, a gente trabalha com treinamento. Nos últimos 2 anos, cresceu exponencialmente, né, a condição de treinamento. Então, você vê que o pessoal tá sedento de receber essas informações, né? Você deu esse exemplo aí do telefone sem fio, a gente via muito isso em usina, né? Usina, cada um colocava a culpa no outro. Hoje, com o advento da tecnologia e com o treinamento, o que acontece? Hoje a gente tem um mapa apontando aonde que foi o defeito. Então não tem mal que enganar, tem dedo duro hoje, né? Porque não tem mais o que enganar. Se eu pegar Perdão, pode continuar, desculpa. Se eu pegar hoje um mapa de atividades, né? Eu vou lá e falo, eu consigo através da telemetria saber quanto que trabalhou, quanto que ficou parado, qual que é a rotação do motor, né? Quanto tempo ele ficou fazendo manobra, quanto tempo ficou no campo, qual a quantidade de produto que ele colocou em determinada área, qual a quantidade de sementes que ele jogou em... Hoje eu tenho tudo, né? Eu tenho sensor para tudo. Tá certo? Com isso, então, tá mudando a cultura desse negócio de eu ponho a culpa no outro, né? Então tá mudando. Gerenciamento é mais ou menos isso que você está falando, né? Então, eu tenho a minha frota, cada trator tem seu GPS, se o cara parou no momento, porque, veja bem, a nível de custo. A gente tem um estudo que 95% dos deslocamentos, né, mecanizados dentro de uma propriedade agrícola tem um desperdício, certo? Ou seja, o cara saiu para arrumar uma cerca do outro lado da propriedade, ele não parou para pensar,
o que ele precisava levar, chegou lá, esqueceu do martelo. Aí entrava, volta novamente, pega o martelo, põe, volta de trator lá novamente. Então, assim, toda essa logística e até mesmo para a gente poder dimensionar o roteiro ou dentro de um pivô ou dentro de uma lavoura, né, com essa integração entre mecanização mais software e mais tecnologia, ocorre um ganho efetivo de custos também, que a gente não pode deixar de falar, né, professor? Sem dúvida, é importantíssimo. Hoje, e assim, às vezes a gente pensa numa tecnologia, hoje a gente tem esse software, tem monitor para se fazer isso, né? Para se fazer gestão da propriedade, eu consigo tudo online. Mas assim, uma propriedade pequena, alguém fala assim, mas quanto que custa isso, né? Porque pode ter alguém que chega e fala, mas isso aí não está acessível para o pequeno produtor. Você tem um relógio, você tem um celular, você tem um cronômetro. Com cronômetro eu consigo fazer uma gestão, tá certo? Eu fico um dia inteiro lá, cronometrando quanto que eu trabalho, quanto que eu paro, quanto que eu faço manobra, é o mesmo dado que eu tenho do monitor. É claro que isso aí faz automático, né? O monitor faz automático. Eu vou lá e vou ficar fazendo. Eu vou ficar fazendo tempo por tempo. Mas já é uma avaliação que eu falei no começo, né? Quem avalia mais perde menos. Tá certo? Então, pelo menos isso, e que está acessível a todo mundo, né? É eu contratar alguém, ou senão eu ir lá, bater um cronômetro lá e ver aonde estão os meus gargalos, aonde estão minhas perdas, porque isso aí é custo, como você falou. Até uma pergunta aqui do nosso amigo que está fazendo, tem grandes metas para ser cumpridas e operador, como que a gente lida com essa questão, né? Por onde eu ando e para minha primeira formação foi administração de empresas, né? Isso tem muito a ver com meritocracia, né? Que é uma palavrinha que está muito em moda hoje, né? Então, primeiro, para eu fazer meritocracia, olha que engraçado, professor. Eu estava numa propriedade e eles estavam comemorando o final da safra e pagando um prêmio para todo mundo, né? Aí, beleza, pagou o prêmio, aí a gente estava fechando o custo, né? Eu falei assim, um mês, você premiou todo mundo, premiou, mas a tua propriedade está no vermelho. Eu falei, mas você repartiu, o seu prejuízo aumentou. Então, quer dizer, é o oposto do que a meritocracia prega. Então, aonde que a gente vai? Pode ser pequeno, médio, grande. Feche, né, o seu planejamento, ou seja, o seu custo antecipado. Chega lá, para o seu administrador e fala, olha, se você reduzir em 10% as minhas despesas, eu te dou 10% daquilo que você reduzir. Claro. Isso é meritocracia. Claro. O tratorista, olha, quanto que eu estou gastando de manutenção? Aquilo que eu reduzi, eu te dou 50% para você. Tá certo? Então, isso é meritocracia. Então, independentemente de ser grande, estar informatizado ou não, é uma ferramenta, não sei se eu respondi para o nosso público aqui, que é uma maneira simples, objetiva, né, de fazer. E não adianta a meritocracia eu dar para daqui a um ano. A pessoa não consegue sentir o benefício, né? Então, eu tenho que dar pequenas metas para que possam ser avaliadas no mês e ele poder ter esse benefício também e sentir logo, porque o ser humano ele é imediatista, não espera uma safra acabar, tá certo? Senão o processo vai demorar muito tempo, né? O que o senhor acha de meritocracia, professor? Eu trabalho única e exclusivamente com meritocracia, Márcio. Mas que beleza. Antes de falar da meritocracia, ó o que nós estamos conversando aqui, duas coisas importantes, ó. O Jânio está falando aqui, treinamento não é custo, é investimento. Cara, perfeito, Jânio. Né? O Jânio a gente já conversou aí por mensagem e você tá perfeito. E o Paulo Alba, um dos melhores agrônomos que eu conheço no Brasil, na área de mecanização, ele tá falando assim, ó, produtor tem que ser empresário agrícola, não importa se ele tem 1 hectare ou se ele tem 1000 hectares. Exatamente.
exatamente isso. Se ele tem 1 hectare, se ele tem 1.000 hectares, qual que é a diferença? É a escala e as ferramentas que ele vai trabalhar. Agora, o empreendedorismo, né, professor? Empreendedorismo é o ponto. É o ponto. Isso. E pode ser aprimorado. Depois até vou falar. Uhum. Ambos têm que trabalhar com as ferramentas que lhes são viáveis, tá? E em relação à meritocracia, tem gente que é contra, mas já ouvi muita coisa. Acho que a maior mentira que falaram até hoje na vida fala assim: o Brasil é um país um país de todos, nós devemos tratar todo mundo de forma igual. Essa aí, para mim, é a maior mentira que existe. Vou explicar. A gente tem que tratar todo mundo bem. Isso aí não é ética. Isso aí é ser cristão, isso é ser uma pessoa que tenha ética, né? A gente tem que tratar todo mundo bem. Agora, não vem falar para mim, eu tenho 2 funcionários. Um tem proatividade, ajuda a crescer, faz tudo. Eu estou falando isso porque eu faço isso todo dia no GPD, lá no meu grupo, né? Diariamente. Aí, como é que esse cara pode ter o mesmo mérito desse cara que vai lá e faz fofoca o dia inteiro, o coisa agrega pro coisa, fala assim, tá vendo? Só joga contra, entendeu? Só joga contra, só faz perder. Não tem como, na minha opinião, né? Repito, senão vão achar que eu vou assim, você tem que tratar diferente. Não é isso. Relembrando, assim, você tem que tratar todo mundo bem. Isso aí é ética. Agora, mérito tem que ser dado a quem? Mérito tem que ser dado a quem de direito, tá certo? Eu não consigo ver de tratar todo mundo igual, do mesmo jeito, falar assim, não, todo mundo tem que ter oportunidade, todo mundo tem que... Cara, você tem que cavar a sua oportunidade. Você tem que cavar a sua oportunidade, você tem que buscar a sua oportunidade, você tem que correr atrás do seu prejuízo. E assim, e vem falar que o patrão não vê. Claro que o patrão vê. O patrão vê quem ajuda, o patrão sabe quem ajuda, o patrão sabe quem rema para trás, entendeu? Claramente... Né? Então, a meritocracia no dia a dia. Tá. E é claramente perceptível isso, né, professor? Porque o empresário rural, ele quer alguém que leve a solução para ele, né? E que não traga problemas. Então, o que a gente precisa... E aí entra um tópico muito interessante que na certificação tem, que é a questão das sugestões. Certo? Então, a gente está preparado para ouvir as sugestões, assimilar e ter melhoria, porque às vezes eu tenho uma propriedade que nem o proprietário vai lá, e vai lá uma vez no mês. Ele chega lá, porra, meu gerente é 10, olha como é que tá tudo arrumadinho. Mas só que 2 ou 3 funcionários dele lá que dão umas sugestões pro gerente. E na cabeça do proprietário é o gerente que é o cara, né? Então, estimular a sugestão, trazer toda essa questão de melhorias no processo, né, e premiar, né? Aí teve uma propriedade lá que eu achei muito interessante, que estipulou assim, ó, a ideia nota 100. Ou seja, a melhor ideia do mês ganha uma nota de 100. Né? Então, estimulou todo mundo ter um canal de comunicação com ele, tá certo? E que ele sabe, Márcio, mas olha para você ver, a ideia que eu tive no mês passado me economizou 10 mil e por 100 reais, né? E às vezes pode ser até um processo de meritocracia também, né? O cara poder ser mais participativo e estar dentro dessa questão. Então, o que a gente percebe é que hoje administrar é como se fosse um piloto de avião. E se ele não tiver índices ou os equipamentos para que ele possa ver se ele está na altura correta, ele vai bater numa montanha, se ele não tiver instrumentos para ele poder fazer seu cruzeiro, né? É extremamente difícil. Eu falo também, se a gente não tiver indicadores dentro da empresa rural de produtividade, de desempenho de maquinário, a gente também não consegue, né? Qual é a sua percepção sobre essas questões de índices, indicadores de uma propriedade, principalmente mecanizada, professor?
Show de bola. Primeiro eu queria falar mais uma vez, olha o que o Jânio escreveu aqui, ó. O gestor não pode confundir amizade com mérito nem com capacidade. Exatamente, cara. Isso é meritocracia, viu, Jânio? Isso é meritocracia. O pessoal que é mais chegado meu aqui sabe disso. Quando eu chego e falo assim, né? Aquele lá... Ô, professor, o que você acha do Zé ir lá na fazenda do Márcio? Lá eu falo assim, não, porque ele não tem capacidade. Não dá. Daí vai lá e confundem, né? Vai lá e fala assim, pô, mas ele é seu amigo, ele tá todo dia com o senhor. Eu falo assim, mas então, amizade é uma coisa, capacidade é outra, completamente diferente. Exatamente isso, Jário. Exatamente isso. Porque ela fala assim, ó, eu sei que eu tenho uma responsabilidade que eu vou lá no Márcio para resolver o problema. Então, eu não posso chegar e mandar, né? E mandar uma pessoa que vai lá e que pode ser o melhor amigo meu, pode ser o meu irmão, pode ser quem for, só que não tem a capacidade de fazer. Então, a gente não pode confundir essas coisas. E isso eu sei separar bem, tá? Outro exemplo do que você falou da nota de 100 aí, Márcio, eu passei, quem já ouviu live, eu conto isso aí algumas vezes, né? Não conto sempre, mas algumas vezes. Qualquer ideia boa, eu falo assim, essa aí vale $2, né? Essa aí vale $2. Por quê? Porque eu fui numa propriedade lá no Chapadão do Sul, lá no Mato Grosso do Sul, e o cara, olha o que ele fez. Se você der qualquer ideia que você desse e fosse implantada, ele dava $2 para o cara. Se a ideia tipo assim, se fosse uma troca, né? Eu uso uma tecnologia, você deu a ideia de uma nova tecnologia, daí ele dava $100. Cada ideia mais ou menos, eu acho que esse parafuso aqui, tira esse, põe esse na máquina, vai lá, ele dava $2. E se a ideia tivesse uma modificação de metodologia, uma modificação de tecnologia, ele pagava $100. Márcio, os colaboradores desse cara trabalhavam assim, ó, 24 horas pensando... Procurando melhoria. Procurando melhoria. Eu achei sensacional isso. Tá? É o tipo da coisa, professor, que às vezes é aquele ditado, né? As coisas estão indo pelos vãos dos dedos. Né? Eu falo que vão pelas mãos dos funcionários. Se a gente não souber conduzi-los, né, e eles sentirem que realmente fazem parte da organização, investir, olha que barato, tem uma propriedade, sabe, uma das tecnificadas ali em Franca, um antigo cliente meu, né? Sabe o que ele fazia? Ele tem 150 funcionários na propriedade dele. Todo ano ele dá uma viagem para 40, que é um ônibus, certo? Então, aqueles que performassem, atingem esses objetivos, então eles já foram em Bonito, olha, Saúde Franca foi lá em Bonito, foi no Museu do Café, e a meta do ano passado, se não me engano, era para ir conhecer uma propriedade da Colômbia. Aí eu falei, gente, mas você vai gastar uma viagem internacional para 40 pessoas... Falei assim, olha, eles vão me economizar 1 milhão. Eu não posso gastar 300. Então, é um investimento realmente. E na hora que você chega lá, é diferente, que as pessoas estão com o olho brilhando, eles estão preocupados com o desempenho. Se aquilo lá estragou, eles doem como se fosse um carro deles, porque eles sabem que no final do ano... a participação deles, tão esperada, né, não vai ser alcançada. Então, é esse o comprometimento. Não é que a gente quer ser capitalista. O que a gente quer é desenvolver o perfil empreendedor de cada funcionário. Ou seja, o meu sonho seria cada colaborador nosso não ter mais carteira de trabalho, e sim um MEI, né, um CNPJ, que fosse prestador de serviço, igual eu sou, você é. Porque se nós não prestarmos um serviço legal, nós vamos ser trocados e não recebemos nada. Né? Então, é esse o nosso desafio, de levar essa questão da qualidade, certificação e mecanização para a gente alimentar o mundo. Né? Duas constatações do que você está falando, Márcio, só para resumir minha parte aqui. Duas constatações. Primeira, não é que eu acho, eu tenho certeza que isso dá certo. Certeza. Por acompanhar o mercado. E segunda coisa,
falo para vocês, pouca gente está preparado para receber isso. Olha que polêmica. Pouca gente está preparada para falar assim. Eu falo assim, ó, sabe o que é feedback? Daí fala assim, não, feedback, você falar o que aconteceu, tal. Eu falo assim, cara, metade dos profissionais não estão preparados para feedback, porque não gosta de ouvir falar assim, leva pro pessoal. Aquilo ali você fez errado, pro lado pessoal. É isso aí. Justamente. Sabe o que eu falo para meus clientes? Eu sou inofendível. Antes você me falar do que eu te perder. Então, assim, muitas vezes dói, né, no ego. A gente tem um bichinho, o ego. Quando alguém chega e mostra um ponto de melhoria para você, né? E a gente que ainda tem várias formações, parece que dói mais. Uhum. É que então, às vezes assim... também, né, Márcio? Às vezes também não vamos ser inocentes. Às vezes a pessoa vem lá de um jeito mais arrogante, querendo colocar alguma coisa. Isso tem também, né? Querendo colocar, ou não que nem nós estamos conversando aqui, o cara já vem arrogante, vem com uma coisa de cima para baixo. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Tal. A partir de agora vai ser assim. Então, né? Eu acho que dos dois lados a gente tem que ter essa melhoria, mas essas duas constatações para mim são fundamentais, ó. Dá certo e segundo, nem todo mundo está preparado para receber isso. Professor, Fala, tanto Marcos. Assunto, né, que rapaz, em pouco tempo a gente falar. Vamos fazer uma consideração final, tá certo? Eu queria falar para todo o nosso público que está sendo gravado, a gente vai disponibilizar em podcast, no YouTube, todo esse conteúdo, tá certo? Toda a sua rede social, a minha rede social, a gente vai estar disponibilizando no conteúdo, tá certo? Então não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, no YouTube, tá certo? E eu me coloco à disposição, professor, para que a gente quiser aprofundar no que for necessário aí para você. Sei que você é um estudioso e eu gosto muito de contribuir com essas questões, porque são temas relevantes e que em 40 minutos a gente tratar disso tudo é muito pouco, né? Então, professor, qual que é as suas considerações finais? Bom, queria agradecer o convite mais uma vez, Márcio, falar que foi muito legal conversar, porque por ser o cara da plantabilidade, né, que nem a turma já colocou meu sobrenome como plantabilidade, 99% das lives que eu faço é só falar de plantio, né? Então, que a gente tem um pouco de conhecimento e, na verdade, isso aqui foi muito legal, que a gente falamos de gestão, falamos de certificação, então para mim foi um orgulho, né? Queria te agradecer por isso. Eu, sábado, fiz uma de futebol, né? Com o Sabuguinho, que é um jornalista esportivo aqui, né? Daí ninguém sabe esse lado nosso do esporte também. Então, mostrar esse lado B é bem legal, né? É bem legal. Então, por isso eu te agradeço, né? Eu que agradeço, professor. Falar que nós estamos à disposição, como você falou, vai colocar as mídias sociais aí, tem o GPD, né, o Grupo de Plantio Direto nosso, que está rodando o Brasil inteiro aí, falando... Não esquece de me acrescentar lá no grupo. Opa, claro. E eu dar meu espetáculo, que eu falo muito, sabe? Não, Márcio, tá certo você, cara, tá certo, fica à vontade, mais uma vez, obrigado aí, o pessoal, todo mundo que assistiu, eu esqueci de mandar um abraço ao Paulo Realino, que entrou aqui também, um grande companheiro aí, um agrônomo fenomenal que tem aí lá de Rio Verde, lá do Goiás. Lá, né? Conheço, já desenvolvi projeto lá em Rio Verde. Ah, conhece lá? Lá hoje é a minha segunda casa. A maioria dos projetos... apesar de ser do interior de São Paulo, aqui de Botucatu, o Rio Verde hoje foi a cidade que... no ano passado, 2018, 2019, foi a cidade que eu mais fui, foi em Rio Verde. Né? Eu certifiquei em milho e soja lá. Coisa boa. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, Márcio. Um abraço, meu querido, muito sucesso, tamo junto, o que o senhor precisar, nós estamos aqui de portas abertas. Um abraço, professor. Sucesso.